forte calor, nós temos aí um problema para parte da população, que é a proliferação de insetos, mosquitos e pernilongos. As medidas tomadas para amenizar o problema são as do uso de inseticidas e repelentes. Porém, sempre existe a dúvida se eles são prejudiciais à saúde das crianças. Nós estamos com o especialista em alergia, imunologia e pediatria, mestre e doutor pela Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, doutor Raul Melo, que vai esclarecer maiores dúvidas sobre este assunto. Você, ouvinte, se quiser, pode mandar sua pergunta, pode tirar sua dúvida com o doutor Raul, que está ao vivo conosco. Doutor Raul, bom dia. Bom dia. Como é que deve ser feito, doutor Raul, o uso desses produtos? Quais cuidados os pais devem ter no uso de inseticidas, no uso de repelentes? Quais os cuidados em relação às crianças? Bom, são vários os cuidados. Inicialmente eu agradeço o convite aí de participar do programa. E o que a gente pode dizer aí para os ouvintes é que existem medidas que são medidas de impedir o inseto de chegar nas pessoas, além daquelas que você falou, né, de água parada e não deixar a proliferação. Nós vamos tentar impedir que o inseto chegue nas pessoas, que são as barreiras, né? Então, lembrar sempre que a tela e redes anti-mosquito continuam valendo, são bastante eficientes, principalmente em criança pequena ou bebezinhos, né? Colocar isso no berço. Outras medidas como a roupa muito colorida tende a atrair um pouco mais insetos, então roupas de cores claras. Também perfumes atraem mais, então usar pouco perfume, usar cores claras. E aí nós vamos para os produtos, né, que a indústria coloca no mercado para afastar os insetos ou matar os insetos. Crianças pequenas é que pode ser um problema, os bebezinhos pode ser um problema, eles têm a pele mais sensível, então quando você passa um repelente, principalmente aquele de spray que acaba respirando um pouco, ele pode irritar a pele ou o nariz, a via respiratória da criança, né? Temos também loções, cremes que você pode passar, produtos que você espirra no ambiente, né, como os inseticidas, estão bem mais tranquilos nos últimos tempos. Antigamente os produtos eram bastante agressivos para a pele via respiratória. Hoje a gente já tem os piretroides, né, e produtos até derivados da citronela, que são relativamente tranquilos de usar. Mas uma orientação básica é não ficar no ambiente naquele exato momento que você aplica. Agora, é interessante o que o senhor falou, né, a respeito. Eu não sabia disso, não, das roupas. A roupa colorida atrai, é? Atrai mais insetos. Agora, existe uma questão particular da pele de cada pessoa. Aquela sensação de que algumas pessoas tomam todas as picadas e outras pessoas não, isso existe. Existe, isso acontece em casa, viu, doutor? Impressionante. Parece que eles atacam só a minha filha. Isso acontece. Agora, a gente tem uma particular preocupação em relação às pessoas alérgicas. As pessoas alérgicas podem ter irritação com os inseticidas e os produtos repelentes e podem ter problemas com a própria picada do inseto. Ela pode desenvolver um quadro de irritação nas crianças pequenas, que às vezes não é exatamente alérgico, e nas crianças maiores, aí já tem a produção do anticorpo de alergia, tem as reações que podem ser mais fortes, reações de feridas, inchaço. Existe uma coisa interessante que pouca gente sabe, é que os alérgicos não precisam tomar muitas picadas. Às vezes uma picada ou duas já são suficientes para empelotar pelo corpo, empipocar pelo corpo, e não, então na verdade a pessoa pensa que tomou muitas picadas, mas foi uma picada só. O efeito de uma apenas? Uma apenas acaba espalhando pelo corpo. Temos perguntas para o doutor Raul? Temos perguntas. Aqui no Facebook, a Ana Maria Pironi quer saber o seguinte: no caso de uma criança de 6 anos que é alérgica, essa criança pode usar um repelente do tipo colante? Eu confesso desconhecer esse tipo de repelente, doutor. Até o senhor pode explicar melhor para a gente. Ou até ela pergunta também a respeito das pulseirinhas repelentes. A pulseirinha repelente de pouca eficácia. Existem os repelentes ultrassônicos, que é aquele que você põe na tomada, que também não são os mais eficazes. Existe aqueles de tomada que você põe com líquido na parede. Algumas pessoas sensíveis podem ter tosse com esse tipo de produto, então observar, às vezes a pessoa não se liga muito nisso, observar
se está tossindo. Lembrar que quando você usa esses repelentes de ambiente, esses inseticidas, deixar um pouco a porta, uma fresta aberta, que nem sempre eles não vão matar o mosquito, eles vão afastar o mosquito. Então o mosquito tem que ter um lugar para onde sair. E aquilo que coloca no corpo, numa criança de 6 anos, que foi a pergunta, é imprevisível se a criança vai reagir ou não. Nós não temos condição de prever se um determinado produto vai produzir reação. 6 anos já é mais tranquilo do que um bebezinho, mas de qualquer forma, o que vai ser observado é se depois do uso produz irritação na pele, vermelhidão, coceira, aí esse produto vai ser abandonado e vai se partir para outro. Nós não temos como prever quem vai ter reação. A doutora Sandra Piso, aqui através do Twitter, fala sobre esse inseticida elétrico em tomada. Ela frisa, não pode se deixar perto de criança, certo? Minha sobrinha teve falha no cabelo por isso. Isso, exatamente. Esses inseticidas que liberam gradativamente a substância no ar, esses de líquidos ou de pastilha que você põe na tomada, eles realmente são mais tranquilos do que anos atrás. Hoje a gente usa com relativa tranquilidade, mas os alérgicos podem ter tosse, como eu tinha falado, podem ter irritação na pele, então não deixar muito próximo do berço, como foi citado aí pela ouvinte, né? Essas são as recomendações básicas. Uma das dicas, por exemplo, é você colocar 2, 3 horas antes no ambiente em que a pessoa vai dormir, deixa a porta aberta, porque ele vai afastar o mosquito daquele ambiente, e quando a pessoa for dormir, aí você pode desligar e fechar a porta. Mais uma pergunta aqui para o senhor, é do José Marques Júnior no Twitter. Ele pergunta se pode se passar repelente no rosto e se pode se passar repelente por cima do protetor solar. Pode passar, existem alguns protetores solares que já têm, inclusive, repelente. Então, se há uma reação de pele, uma irritação, nesse caso, até a gente, no primeiro momento, fica sem saber se foi do repelente ou se foi do próprio protetor solar. Então, aí vai ter que isso ser separado numa avaliação médica. Pode, inclusive, ser passado sobre a roupa. Então, crianças bem pequenas, você pode aplicar sobre a roupa. Lembrar que o creme, nesses casos, é mais tranquilo do que os spray. Em spray, você levanta mais partículas para o ar e respira essas partículas. E, por último, o fato da pele do rosto ser mais sensível do que a pele de outras regiões do corpo, principalmente crianças pequenas que às vezes passam a mão e vão com a mão aos olhos. Então, também precisa um cuidado especial. O rosto é mais delicado nesse caso. Doutor, para finalizar, infelizmente nosso tempo aqui já está esgotando, como é que a pessoa tem que fazer para saber se a criança é alérgica a determinado tipo de produto? Essa é uma pergunta importante. Nem sempre a gente tem testes, exames ou uma avaliação de laboratório que responda essa sua pergunta. Então, vai ser necessária uma conversa com o médico, em consulta, essa questão vai ser levantada. Em alguns casos, nós vamos observar se existe volta dos sintomas. Existem testes, chamados os testes de substância química, chamado teste de contato, que também podem ajudar nessa avaliação, e isso é feito principalmente pelo alergista. A recomendação básica sempre é tentar evitar a picada, porque depois isso pode evoluir com mais sintomas. Paula, temos mais um minuto. Mais uma pergunta aqui no Twitter da Valdete Cauazô. Não, acho que nem é da especialidade do doutor, mas é uma observação interessante. Ela diz, meu cachorro é alérgico à picada de pernilongos. Não sabia que esses insetos picavam bichos. Os insetos picam bichos, sem dúvida. Os animais têm as suas maneiras de tentar evitar isso, com o pelo, abanando o rabo. Os insetos trazem infecções, inclusive, para o ser humano. Berne é muito conhecido também, né? A gente vê pouco no ambiente urbano, no ambiente rural, costuma ver um pouco mais, que acaba tanto indo para animais quanto para o ser humano. Então, aí, essa é a curiosidade, mas realmente isso está mais na área da veterinária, né? Doutor Raul Melo, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal de Serviço da Rádio Jovem Pan. Bom dia ao senhor. Eu agradeço, até a próxima.